Consciência turquesa. Capítulo 2. O pertencimento púrpura. Procuramos a segurança para a nossa raça através da confiança nas relações de sangue, nos extensos laços familiares e nos poderes mágicos que alcançam o mundo espiritual. Veneramos como sagradas as tradições dos nossos antepassados, pois eles são iguais a nós. O nosso trilho está repleto de rituais sazonais, ritos de passagem, músicas e danças tradicionais. Procuramos viver em harmonia com a natureza e os seus modos, através de nossas cerimônias. Assim, Beck e Cowan destacaram o âmago púrpura e todo o seu tribalismo característico, cuja análise faremos através dos seguintes tópicos. 1. Por que púrpura? 2. O homem tribal. 3. A liderança mítica. 4. A espiritualidade púrpura. 5. O púrpura moderno. 6. Virtudes e patologias. 7. Cume e transição. Por que púrpura? A cor púrpura prevalece nos mantos das sacerdotisas, é muito utilizada nos adornos tribais e ligada ao mundo mítico, repleto de magia e mistério. Eis o aspecto mnemônico da coloração roxa e sua fonte de inspiração para representar este nível de consciência, cujas particularidades e preocupações em torno de seus espíritos ancestrais apontam para a compreensão da importância da união e a força da irmandade, ainda que em sua forma primitiva. No momento em que os bandos perceberam que sua organização em tribos representava notória facilidade na manutenção da vida, na defesa física contra ataques de predadores e também na aquisição de provisões de alimentos e agasalhos, surgiu a consciência tribal e seus avanços evolutivos em relação à consciência bege. Julgo razoável estimar que o surgimento das tribos tenha ocorrido há 50 mil anos, quando teve início o Vimeme púrpura, e toda a sua estrutura valorativa e paradigmática. O homem tribal. Trata-se de um sujeito que anseia por proteção e pela segurança proporcionada pelo clã, e age conforme os ditames desse. Possui pensamentos repletos de mistérios e sentimentos envoltos por medo e insegurança. Graças a OS, quais os fenômenos da natureza adquirem um significado premonitório e repleto de ilusões míticas pueris. O ente púrpura é altamente suscetível a superstições, a AOS juramentos de sangue, a AOS lugares considerados sagrados e assemelhados. O tribalismo púrpura e sua particular sensação de segurança por pertencer a determinada tribo ou grupo causa-lhe verdadeiro horror à possibilidade de questionar a força dos deuses do trovão ou quaisquer outras supostas ameaças de espíritos ancestrais. Portanto, o ente tribal obedece a AOS desejos de seres espirituais ameaçadores, mostra lealdade a AOS mais velhos e a AOS costumes tribais. Preserva lugares, objetos e rituais mágicos e encantados, ao invés de focar em sua informação histórica, como na consciência azul. E, finalmente, procura interpretar os fatos da vida cotidiana ao seu modo e atender às poderosas mensagens da natureza. A liderança mítica. Diante das características e de todo o sistema de crenças deste nível evolutivo, o líder púrpura deverá nascer dentre aqueles que portem mensagens das divindades da natureza ou até mesmo influenciem-nas com suas danças da chuva e outros rituais para manipulação mitológica e fantasticamente aterrorizantes das forças exteriores. A inocência púrpura acreditará piamente em lendários e fictícios poderes e seus líderes míticos interpretarão fenômenos legítimos e imaginários conforme seu grau evolutivo e nível de consciência respectivo. O nível tribal caracteriza-se pelo pensamento de que o indivíduo pode e deve ser sacrificado pelo todo. A lógica púrpura não julgaria absurda a designação de um sacrifício humano para que o Deus Sol não se revolte e segure suas destruidoras lavas de fogo sagrado. Enfim, a noção de que o todo merece respeito e contribuição das partes foi bem identificada pela lente púrpura, mas careceu da fundamental visão de que a parte é absolutamente indispensável na composição do todo. Em analogia, poderíamos imaginar uma molécula dispensando o átomo, por sua condição de superioridade em relação ao mesmo. O resultado, obviamente, seria a eliminação da própria molécula. Eis o início do ranço excludente que perdurará até o nível verde da espiral. Transcendência sem inclusão. A espiritualidade púrpura. Em termos de fenômenos espirituais, todos os níveis estão sujeitos às vivências tipicamente humanas,
incluindo as situações e objeto de estudo da parapsicologia, com todos os seus desafios ainda não desvendados por completo pela ciência. Todavia, este nível tribal fará uma leitura mais primitiva através das interpretações pouco precisas dos líderes religiosos ou espirituais, sejam eles chamados de xamã, curandeiro, oráculo, mágico, bruxo, ancião ou chefe. Em certas situações, estas personalidades acumulam funções que abrangem desde a orientação existencial até mesmo aspectos ligados à cura de enfermidades ou decisões políticas. A visão anímica púrpura encontra algum respaldo em determinadas vertentes transcendentes atuais, mas não há como negar certa ignorância em torno de seus exageros fantasiosos e desconhecimento do próprio poder pessoal. Superstições abundam neste nível e mantêm-se em alguns costumes sociais, como pular 7 ondas na passagem do ano, entrar em campo com a chuteira especial ou com o pé direito, bater na madeira, impressionar-se com biscoitos da sorte, colecionar objetos considerados sagrados e situações similares. Errado! Não vejo a situação de forma condenatória, mas apenas limitada a uma visão restrita de mundo e carente de esclarecimentos suplementares que ampliem a perspectiva púrpura ainda deveras reducionista e, em muitos casos, bastante imatura. O mapa espiritual púrpura parece confundir-se com o território, onde o poder dos amuletos superaria a própria vontade ou determinação do indivíduo. Os olhos roxos brilham diante do encantamento fenomênico. Admiram a arte bidimensional com suas representações sexuais ligadas à fertilidade e à proteção da grande mãe procriadora. Este nível, bem como todos os outros, insisto, tem seu lugar ao sol amarelado e pode fazer parte saudável da vida das pessoas, mormente nas fases adequadas, como no contar histórias para crianças ao redor de uma fogueira, nos clubinhos dos meninos e das meninas, nos passeios lúdicos pelos lindos parques da Disney World e em outras gostosas diversões infantis análogas. Por outro lado, quando em mãos erradas em geral entre adultos, os equívocos púrpuras causarão grandes problemas, e até mesmo guerras tribais sangrentas. Virtudes e patologias. Entre os valores interessantes do nível púrpura estão a lealdade ao clã e o respeito ao coletivo. O lado sombrio, por sua vez, tangenciará a obediência a qualquer custo ao pensamento mágico e aos poderosos deuses da natureza. Tudo isso envolto e repleto de maldições de inimigos, proteções de espíritos ancestrais ou situações análogas. O nível púrpura poderá ser satisfatoriamente estudado, inclusive em seus aspectos saudáveis e lúdicos, nos maravilhosos parques temáticos de diversões ou de forma mais técnica nos documentários tribais, e através do olhar filosófico do notável estudioso norte-americano Joseph Campbell, 1904-1987, e suas pesquisas sobre mitologia e religião comparada. Uma das maiores patologias púrpuras está ligada ao isolamento grupal em relação aos temidos outros. Às vezes, como observam Beck e Cowan, conduz a guerras entre clãs e tribos com o nome de limpeza étnica ou violência racial, como na Bósnia ou nas terras altas da Nova Guiné. Os mesmos autores citam problemas desta natureza entre os nativos afro-americanos, aborígenes australianos, e o mais famoso exemplo encontra-se nos símbolos desenvolvidos para a criação de uma mitologia ariana, causadora de um dos maiores horrores da humanidade, registrado por historiadores da Segunda Guerra Mundial. Em todos os memes coletivistas dos grupos de visão reducionista, púrpura, azul e verde, o fanatismo constitui uma preocupação bem maior do que nas cores mais individualistas, como nos níveis vermelho e laranja. Porém, todas elas trarão problemas específicos na busca de uma representação de sua divindade. Seja pelo deus do trovão púrpura, o deus narcísico vermelho, o deus punitivo azul, o deus ciência alaranjado ou o deus natureza verde, além de suas versões materialistas ainda mais ingênuas, como no endeusamento de ideologias em que o Deus-Estado deverá tudo prover através da farsa populista de seus neomessias governamentais. Os pseudo-santificados e glorificados governantes antropomórficos. As superstições míticas e típicas do tribalismo são, evidentemente, características que aumentam fortemente ações condizentes com a subserviência fanática por essas falsas divindades,
em complicada desconsideração da individualidade pelo amálgama coletivo. Cume e transição. Ei, homem branco, a deusa lua tudo provê na minha tribo. Fique conosco, nada te faltará. Nosso pajé faz dança da chuva quando precisa, disse o cacique ao visitante que tudo fotografava. Eu prefiro ficar onde estou, pois também temos uma fonte provedora, que é a própria coletividade, que chamamos de Estado. Nosso governante distribui alimentos quando precisa, respondeu o visitante, preocupado em adaptar a linguagem. Nossos deuses são parecidos. Será que nossa deusa lua assume a forma de Deus-Estado na sua tribo? Voltou o cacique. Superada a sobrevivência bege e ainda aquém da individualização vermelha, o pertencimento púrpura delega-nos positivamente a importância da convivência grupal para ampliarmos nossas possibilidades evolutivas para além da alimentação, da proteção e da sexualidade. Todavia, a espécie humana deseja mais, muito mais. Anseia por liberdade e que cada um de seus integrantes possa reconhecer-se como indivíduo capaz de desbravar novas fronteiras e enfrentar os desafios da independência e da conquista, já que ultimamente a dança da chuva parece não ser tão eficaz assim, e o deus do trovão anda meio fraco. É chegado o grande momento da ruptura do cordão umbilical psicológico das crianças com os pais e dos adultos com a mamãezinha Gaia e o papaizinho Estado. O adolescente compreende que sua mesada não poderá durar para sempre e os adultos finalmente entendem que não é ético expoliar a todos da sociedade para acobertar sua apatia laboral. Enfim, que não poderão ficar eternamente sob a proteção das neodivindades roxas, as instituições públicas e suas babás antropomórficas. Os neopúrpuras acreditam que o Deus-Estado e seus messias governamentais tudo proverão com sua chuva mágica de benesses e infinitas bênçãos surgidas do portal mítico que alguns neopajés de terno e gravata chamam de erário público, um nome estranho para nossa antiga pagelança. Evidentemente, a inocência roxa pensa que ninguém será onerado com isso. Afinal de contas, bastará um grande abracadabra em nome do social e alguns pozinhos mágicos do pirlim-pim-pim e... Uau! Viva! Oba! Todo e qualquer esforço meritório estaria gostosamente dispensado. Rezemos pela igualdade tribal, pois nossa deusa terra geradora da vida e da fertilidade e esse tal Deus-Estado dos caras pálidas gerarão riquezas suficientes para satisfazer todas as nossas necessidades. Eis a ilusão, a imaturidade e a ingenuidade púrpuras. Acredita-se positivamente no coletivo, mas ainda sem a racional conexão de sua contraparte lógica, ou seja, a individualidade e seus direitos e deveres personalíssimos e intransferíveis. Os grandes deuses da natureza ou sua versão estatal moderna parecem insuficientes e fracos, até porque você tem sangue vermelho correndo nas veias, além de possuir força e honra o suficiente para prover-se e ser o poderoso dono de si mesmo. Enfim, ninguém poderá determinar seus atos para sempre. Motivo pelo qual você rompeu com as cangas sociais, o tosco fanatismo, o politicamente incorreto e termina com um grito de liberdade tipicamente adolescente. Eu existo! Bem-vindo, caro leitor, ao nível evolutivo do intrépido conquistador vermelho. Mas espere um minuto. Tem outra mensagem no seu grupo de WhatsApp. #VCresce, @saídabarra da saiadamamãe.com, / mas vai com calma.